Em jogo válido pela quarta rodada da Série B, no segundo turno, lá em Maceió, no estádio Rei Pelé, CRB 0, Atlético 1. Pessoal, um primeiro tempo em que o Atlético começa, como sempre, mais confuso do que nunca. Um Atlético que dá a impressão que todo o jogo é uma equipe que está em entrosamento, né? Você vê um Atlético totalmente confuso. Para variar, o Atlético começa sendo sufocado pelo adversário, independente do jogo ser em Curitiba ou ser na casa do adversário. Lógico, o jogo hoje foi lá em Maceió, mas independente disso, o Atlético é sempre sufocado pelo adversário, porque é uma equipe confusa. Como eu falei, o Atlético num 4-3-3 do seu Odair Hellmann, e o meio de campo ali com o seu Patrick, que parece uma jamanta subindo a serra com o radiador furado, fervendo, pingando óleo, e com o Filipinho, que só é quebrador de bola, mais nada, e o Zapelli isolado para criar. Por que isolado? Porque no 4-3-3, os laterais, eles têm que compor mais o meio de campo, e isso não aconteceu no primeiro tempo. Tanto o Esquivel quanto o Benavides ficaram ausentes na questão ofensiva e, obviamente, que também no meio de campo não participaram em nada, não ajudaram ali o Esquivel, né? Não ajudaram também o coitado do Patrick. O Patrick, eu reconheço o esforço dele, inclusive no primeiro tempo, a melhor chance de gol do Atlético foi por conta dele. Ele conseguiu, numa disputa de bola dentro da área ali da equipe do CRB, ele conseguiu roubar essa bola do zagueiro. E para tentativa de finalização do Viveiros, mas que foi bem bloqueado ali pela zaga do CRB. Foi a única chance clara do Atlético no primeiro tempo. Mas assim, você viu o adversário, a equipe do CRB, muito mais organizada, tocando a bola, muito mais objetiva, tocando para frente, indo para frente com objetividade e com organização. Isso não acontece no Atlético. O Atlético, no primeiro tempo, viveu de bolas longas, o Santos dando chutão para frente, ali a zaga lá, o seu Beleze dando chutão para frente, o Arthur Dias, outro zagueiro, o Piá da base, uma revelação, um cara com 18 anos, tendo que assumir essa responsabilidade, fez ali o arroz com feijão, pelo menos isso. Mas, meio de campo só com 3 jogadores ali espaçados, sendo que dos 3 jogadores, 2 são quebradores de bola, como é o caso do Filipinho e do Patrick, que o Patrick parece uma jamanta, e o Zapelli isolado. Com quem que o Zapelli vai trocar passes? Por quê? Porque o seu Odair Hellmann insiste com o Luiz Fernando ali na frente, adiantado. Vai ajudar, o Luiz Fernando vai ajudar em quê? O Viveiros vai ajudar em quê? O Speed Mendonça? O Luiz Fernando tinha que pelo menos então recuar um pouquinho e ajudar mais o meio de campo, mas nem isso ele fez. Tudo que o Luiz Fernando tentou, ele errou. E outra, o Luiz Fernando jogando mal escalado, jogando fora da sua posição, que a posição dele é mais pelo lado, é um atacante de lado, ele jogando mais pelo meio ali, até voltando para tentar ajudar a defesa, mas sem nenhuma utilidade o Luiz Fernando. O Luiz Fernando, como eu falei, antes da contusão, ele já estava mal. Ele, depois que recuperou-se da contusão, continuou mal. E o seu Odair Hellmann insiste com o Luiz Fernando, insiste com o Patrick. Poxa, hoje era um jogo ali para jogar junto com o Zapelli no meio de campo. Podia ser ali o Dudu, até o Riquelme, 2 piás da base. E no lugar do Luiz Fernando, colocasse o Leozinho. Leozinho, em qualquer lado, é melhor que o Luiz Fernando, tá numa melhor fase, é um jogador que bota fogo no jogo, né? Mas não, o Odair Hellmann insistindo com a escalação errada, escalando mal o time. Então, meus amigos, o primeiro tempo do Atlético foi esse lixo. Foi um Atlético, mais uma vez, confuso, um Atlético dando a impressão que é uma equipe que está sempre procurando entrosamento e nunca acha, e o adversário, o CRB, foi melhor que o Atlético no primeiro tempo. Então terminou o primeiro tempo com o CRB melhor que o Atlético, mas como o CRB é uma equipe tecnicamente muito fraca, não soube tirar proveito disso. O CRB teve chutes de longa e média distância na meta do Santos, criou um burburinho na área do Atlético no primeiro tempo,
mas não passou disso. Como eu falei, é uma equipe tecnicamente muito fraca. Aí veio o segundo tempo e a minha gatinha Ipiuí veio aqui torcer comigo, me dar sorte e trouxe sorte. Né? E também é lógico, o Atlético mostrou mais competência no segundo tempo. O segundo tempo, o Daí Helman ele não fez nenhuma alteração, ele manteve o Patrick, ele manteve o Luiz Fernando, os três jogadores no meio de campo, Patrick, o Zapelli e o Filipinho, mas os laterais eu percebi que o Lucas Esquivel e também o Benavides, eles compactaram mais, eles preencheram um pouquinho mais ali o setor de meio de campo, mesmo fazendo papel de lateral, e daí isso ajudou muito o Viveiros e até o Speed Mendonça, porque lá pelos 5 minutos, ou um pouco antes dos 5 minutos, o Speed Mendonça com o Viveiros trocaram passes, o Viveiros recebeu essa bola ali na entrada da grande área, na diagonal, na ponta ali da grande área, pelo lado esquerdo, e finalizou com muita competência e fez o Atlético 1-0. Só que logo em seguida o Atlético quase que toma um empate. O jogador, se eu não me engano, é Leozinho também, o jogador da equipe do CRB, numa bola longa que passou pelo Beleze e pelo Arthur Dias, passou pelo miolo da zaga atleticana. Esse jogador do CRB ficou cara a cara com o Santos, mas aí é o Santos. Aí o Santos fez uma baita defesa e evitou que o Atlético tomasse o empate logo em seguida da equipe do CRB. Então o Atlético continuou ainda sofrendo um pouquinho de sufoco, mas ele teve um pouquinho mais de posse de bola. E uma posse de bola com um pouco mais de lucidez e qualidade. E o que ajudou, o que contribuiu para isso, olha só que coisa, né? No primeiro tempo eu falei que o Patrick foi muito mal. No segundo tempo ele melhorou, mesmo ele com esse aspecto físico de jamanta. O Patrick ele contribuiu mais na marcação, ele conseguiu obstruir mais as jogadas do meio de campo da equipe do CRB, e o Patrick, olha só, ele conseguiu construir jogadas ofensivas, ele acertou nos passes, nos lançamentos, inclusive ele deu uma assistência para o Viveiros, que o Viveiros poderia ter matado o jogo, mas o Viveiros, em excesso ali de velocidade, ele passou um pouco da bola e finalizou mal, a bola bateu na rede pelo lado de fora. Mas assim, o Atlético melhorou o suficiente para manter a vitória. Aí no decorrer do jogo, o Daí Helman foi fazendo as substituições, ele tirou o Zapelli e o Patrick do meio de campo, colocou Riquelme para auxiliar o Filipinho ali na marcação, e para fazer a do Zapelli ele colocou o Dudu. Eu já faria diferente, eu tiraria no caso ali, o Luiz Fernando, que também saiu. O Luiz Fernando, para mim, ele simulou uma contusão, porque ele estava muito mal no jogo. E daí o Daí Helman fez a substituição, né, tirando o Luiz Fernando, entrando o Riquelme, entrando Dudu, né, e depois entrou o zagueiro Aguirre para compor ali o sistema defensivo, quando o Daí Helman tirou o Patrick. Patrick quase novamente joga o jogo todo, mas dessa vez ele saiu um pouco antes do final do jogo, entrou o Aguirre, e é uma boa notícia, o Aguirre, zagueiro, que veio aí contratado para resolver o problema da zaga, mas ele veio com um problema crônico no pé e ficou afastado, mas agora retornou, né? Então é uma boa notícia. E o Atlético conseguiu manter a vitória, sem tomar muitos sustos nesse segundo tempo. Então, assim, resumidamente falando, o Atlético no segundo tempo ele foi melhor que a equipe do CRB, ele construiu a vitória logo no começo, soube manter essa vitória, teve a oportunidade clara para ampliar, para matar o jogo, mas o que importou foi a vitória. Foram os 3 pontos, que vai aí afastando um pouco o Atlético
daquela zona incômoda que é a ZR e deixando o Atlético ali no grupo intermediário com 30 pontos. Ainda faltam, se eu não me engano, 14 ou 15 jogos e o Atlético vai seguindo a sua vida nessa Série B. Então, mais uma vez eu digo, a boa notícia foi o retorno do Aguirre, do zagueiro, foi o bom jogo que o Patrick fez no segundo tempo, mas eu sou um cara de palavra, eu mantenho a minha opinião. Eu acho que o Odair Hellmann não serve para o Atlético. O Odair Hellmann insiste em escalações erradas, insiste em substituições erradas. Hoje, mesmo ele vencendo o jogo, mesmo o Atlético fazendo um segundo tempo melhor que no primeiro tempo e merecendo a vitória, para mim o Odair Hellmann errou nas substituições. Quando ele tirou o Zapelli, ele não teria que ter tirado o Zapelli, ele teria que ter tirado o Patrick e colocado o Riquelme para ajudar o Filipinho, ter tirado o Luiz Fernando e colocado o Dudu para jogar junto com o Zapelli, que o Zapelli não tinha com quem tabelar. Mas ele não fez isso. Mas tudo bem. O que ele fez, mesmo sendo errado, conseguiu fazer com que o Atlético mantivesse a vantagem no placar e terminasse com esse 1-0. Né? E o segundo tempo também o Atlético teve aí a minha gata Ipiuí torcendo comigo. Olha só, ela deu aí um pouco de positividade para esse abalo emocional à equipe do Atlético. Né? O Atlético, que é uma equipe que entra em campo abalada emocionalmente, né? Com a autoestima lá embaixo. Dessa vez, o Atlético venceu. Venceu, não vou dizer que convenceu totalmente, porque foi um primeiro tempo ruim do Atlético, foi um primeiro tempo mostrando o Atlético que vem sendo sempre, desde o início da Série B, um Atlético instável, um Atlético sem padrão de jogo. O segundo tempo melhorou o suficiente apenas para vencer a fraca equipe do CRB. Menos mal, o Atlético aí consegue 3 pontos. E vamos ver aí o que vem na continuidade. Para finalizar esse vídeo, eu quero aqui fazer um elogio à narração da equipe da Disney Plus e ESPN, a narradora Elaine. Se eu não me engano, o nome dela é Elaine. Excelente narração, uma narração sem nenhum estardalhaço, uma narração coesa, honesta. Excelente a narradora Elaine da equipe Disney Plus e ESPN. Nós, homens que somos criticados, somos chamados de machistas por criticar as narrações femininas, essa narração eu quero elogiar. Quem dera as narrações femininas fossem sempre assim. Aí eu queria ver sempre a mulherada narrando o jogo, porque a Elaine da ESPN Disney Plus está de parabéns. Beleza? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.